Olá galera, Gilberto Chaves na área para mais um episódio da série Há Vagas para Milionários. Hoje nós estamos na aula 2, na mini class 2 do Há Vagas, e hoje nós vamos falar do quadrante A. Ontem falamos do quadrante E, que é o quadrante do empregado. Hoje vamos falar do quadrante A, do quadrante do autônomo ou quadrante 2, Basicamente, quando você está no quadrante E, alguém é dono do seu tempo, esse é dono sempre é entre aspas, E quando você vai para o quadrante A máxima é que você está trocando tempo por dinheiro, E as estratégias, elas precisam ser diferentes quando você tem um emprego, quando você é autônomo, Basicamente, a sua estratégia deveria ser, enquanto você atua como autônomo, a estratégia número 1 para você deveria ser recuperar o seu tempo, comprar o seu tempo de volta, parar de trocar tempo por dinheiro. E isso por duas razões. Isso porque quando você tem uma atividade onde você troca tempo por dinheiro, isso envolve risco, porque se algo acontece com você, você não consegue entregar aquilo que você estava entregando. E isso vale se você é médico, dentista, arquiteto, advogado, engenheiro, e falando do engenheiro que trabalha como autônomo, e outras profissões. É legal a gente pensar, quando a gente pensa, por exemplo, uma padaria. Nós temos uma padaria aqui em São Caetano, uma padaria muito boa, uma padaria gostosa, já nesses novos modelos de padaria, Mas ela é uma padaria pequena, o dono está sempre presente, Ele não está lá 24 horas, a padaria não funciona 24 horas, mas é daquelas de 2 períodos, Então ele não está lá todo o tempo, mas ele precisa estar à frente da operação, o que na prática significa que ele está trocando tempo por dinheiro. Por outro lado, nós temos uma padaria em São Paulo, é a Cepan, ela tem, ou a Padaria Real em Sorocaba, que tem 4 unidades, tem aí, essas padarias aí tem 500, 600 funcionários, às vezes até mais. E aí o que acontece? E aí é impossível essa pessoa, o dono, por assim dizer, estar à frente de toda a operação. Então, uma padaria está no quadrante A, do autônomo, e a outra está no quadrante E, do empresário, no quadrante 3. Por isso que a gente precisa olhar, porque apesar dos dois negócios serem uma padaria, os dois negócios não são, definitivamente eles não estão no mesmo quadrante. A gente poderia usar o exemplo também de um advogado que está à frente do escritório dele, ele é a única pessoa que trabalha ali, ou esses grandes escritórios de advocacia que tem 100, 200, 300 advogados trabalhando para ele, e às vezes então o dono desse escritório já não está mais trocando tempo por dinheiro, Se ele ficar lá 1 ano sem trabalhar, e às vezes você poderia pensar isso, você ficar 1 ano sem trabalhar, o seu negócio cresce ou o seu negócio desaparece? Então às vezes é esse o olhar que você precisa ter para identificar em que quadrante você está. E a partir daí, você vai ter usar a estratégia correta. O grande desafio é que a maioria das pessoas não querem pensar nisso. Elas não querem pensar na possibilidade de que pode acontecer alguma coisa com elas, que uma lei pode mudar e as impedir de trabalhar, ou vem alguma coisa muito louca que afeta o mundo, coisas que a gente tem visto acontecer, isso muda completamente o nosso horizonte. Por isso que o correto é a gente ter uma atitude não é de preparação, nada de precaução, não é a gente ficar imaginando o pior, definitivamente não é isso, mas é você ter uma mente ativa para criar cenários em caso de. Antônio Damasio, que é o cara que criou Divertidamente, ele fala que a diferença entre uma pessoa deprimida, estou exagerando, e uma pessoa com pensamento positivo, uma pessoa otimista, é que a deprimida ela vê cenários repetidos ruins acontecendo. Um mesmo cenário, vou perder meu emprego, vou perder meu emprego. E a pessoa fica tão repetindo essa cena que o que acaba acontecendo é que ela fica deprimida. Não é só que isso acontece, mas ela fica deprimida. É uma visualização constante de uma mesma cena negativa acontecendo na sua vida. E por outro lado, o cara que é o otimista, o cara que tem a atitude mental positiva, é o cara que a cada cenário, isso aqui dá errado, ele cria outro, isso aqui dá errado, ele cria outro, isso aqui. Então sempre ele vai visualizando que para cada situação adversa, ele cria uma situação ou uma saída ou uma imagem para aquilo. E às vezes a gente precisa, independente do quadrante que nós estamos, ir criando imagens e possibilidades para irmos para o outro quadrante. Então, um dos maiores objetivos é comprar o nosso tempo de volta. E como?
Às vezes, e eu disse isso, se você está trabalhando como no quadrante E de empregado, você não tem outra alternativa, você sempre tem que ser um cara focado na despesa. Você tem que diminuir a despesa porque você tem que fazer sobrar e essa sobra você vai investir para que você também compre o seu tempo de volta. Agora, quando você é autônomo, você já pode fazer um balanço. Você pode fazer um balanço. Ontem eu tenho 2 amigos, idades parecidas, vidas do ponto de vista daquilo de potencial parecido, então coisas assim, né? Mas quando eu olho os estilos de vida, um focado na despesa e outro focado na receita, e eu aprendo com os dois. E eu olho, né? Eu tenho esse casal de amigos que eles são focados na receita. E a qualidade de vida deles é tão superior ao que é focado na despesa. E o que é focado na despesa, ele diz assim, olha, basicamente eu acertei nas minhas escolhas porque eu nunca fui um cara que gastei muito. Sempre fui o cara que estava economizando. E ele não viveu uma vida simplória, mas em muitas coisas, né? A gente viajou juntos, em muitas coisas ele fez escolhas pobres e acabou vivendo menos do que poderia. Ele está vivo ainda, né? Tem uma vida inteira pela frente, mas até agora, tá falando até agora. Em contrapartida, o outro casal que focou na despesa, olhando só para as pernas deles, né? Tem um patrimônio parecido de patrimônio, mas de vida, né? Eles viveram muito mais. Não dá para comparar o que os dois fizeram. Mas, erroneamente, o que é focado na despesa acha que o outro é muito mais rico do que ele. E como eu conheço os dois muito de perto, eu não estou falando de história de família, não, falando que eles geram de receita. Talvez esse que economiza até gere mais fluxo de caixa, mais receita do que o outro, mas acabam fazendo escolhas. Então, eu quero dizer uma coisa para você que está no quadrante E. Você precisa tomar uma decisão e eu não quero decidir pela sua vida, mas você vai ter que tomar uma decisão. Qual é a sua estratégia? Foco na despesa? E você então vai ter que ficar bom nisso. O cara que foca na despesa, então ele faz sobrar uma grana, e não adianta você fazer sacrifício para nada, né? Então você vai ter que pagar e ficar bom de investimento. E o cara que é focado na despesa, aí esse cara, não é que ele sai gastando dinheiro como louco, não liga para isso, é que o foco dele é aumentar o fluxo de caixa. É só foco, não é que um é louco e o outro é avarento, tá? Mas você vai ter que tomar alguma decisão daquilo que você vai aprender. Bem, o melhor caminho para você fazer isso é olhar a história dos outros, né? Essa é a 2ª aula da mini class. Daqui a pouco vai estar também no ar a 3ª aula da mini class, nós vamos falar do quadrante A. E lá na aula mesmo, na class, aí nós vamos nos aprofundar nesses temas, vamos falar dos quadrantes e vamos falar dessa questão tempo versus dinheiro, da nossa obrigação e das oportunidades e da gente, como nós vamos usar as estratégias dos nossos negócios para viajar através dos quadrantes. As pessoas falam, Gilberto, como é que eu posso ter acesso organizado a isso? Porque eu encontrei essa aula aqui, não vi as outras, queria ver isso de uma forma tudo organizada. Isso está tudo no meu portal. Se você for lá e você for assinante do meu portal, você vai pagar R$ 49,00 por mês, o que é muito pouco por tudo que a gente oferece. Toda semana tem 3 mini class, uma live de perguntas e respostas sobre o tema da semana. Além disso, uma vez por mês tem um curso novo no ar. O curso custa entre R$500 e R$1.000, depende da intensidade do curso. E também tem uma masterclass, um mês cada uma coisa nova. Só de falar isso, o lema desse portal é parado, lendo, andando, ouvindo. É óbvio que isso tudo vale mais do que os R$ 49,00 que você paga por mês. Mas nesse momento que você estiver assistindo o vídeo, eu recomendo que você procure para ver se ainda está no ar, né, a campanha onde você pega o meu livro, Rompendo a Barreira do Primeiro Milhão, um livro fantástico, não porque eu escrevi, mas porque o depoimento das pessoas tem dito isso, que vai ajudar você a mudar esse modelo mental e você não vai pagar nada por esse livro, é só o frete, e ele te dá mais 7 dias grátis do portal. Tudo isso é automático, dá mais 7 dias grátis. E uma vez que você fica esses 7 dias grátis, você pode maratonar e depois falar, tô fora, não é isso que eu queria não. Ou, Gilberto, só largo de você depois que eu romper a barreira do primeiro milhão. Você vai ser mais um, bem-vindo ao time. Já ajudei muitas pessoas a romper a barreira do primeiro milhão. Eu mesmo rompi a barreira do primeiro milhão e depois fui
vez após vez, após vez, após vez, após vez, e você vai ter a oportunidade de descobrir como eu fiz isso e como ajudei outras pessoas a fazer lá dentro do portal. Combinado? Como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.